Muito obrigado. E a palavra, na verdade, ela vai ser mista entre o grande amigo de Jesus, Lázaro, e eu. Imagine a pretensão de eu fazer um dueto com Lázaro, né? Mas não é um dueto. Eu vou me fundamentar num texto um dos mais bonitos que há, das Instruções dos Espíritos, nesse monumento de literatura espírita que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, a primeira instrução, entre as instruções dos Espíritos, a primeira é de Lázaro, de Betânia, e versa sobre a lei de amor. A lei de amor. Por isso o título eu conversei com o Tony, aliás, muito gostei de ter estado com o Tony, eu conversei com o Tony e eu dei um título assim, o amor segundo Lázaro, alguma coisa assim, mas o título, na verdade, é a lei de amor. Eu vou apresentar o texto de Lázaro, que muitos já devem conhecer, o que talvez não conheçam alguns comentários que eu vou fazer aí, conectando-me com o texto do grande amigo de Jesus, a quem Jesus queria muitíssimo bem. Tanto que o menor versículo da Bíblia, no livro de João, ele Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, exatamente quando ele sabe que Lázaro estava sepultado há 4 dias. Muito bem. O amor, Lázaro nos diz, com aquela sabedoria, e isso foi psicografado no século XIX. Imaginem quantos séculos depois de ter vivido Lázaro, de ter vivido o próprio Cristo, né? Então, o amor, diz Lázaro, resume inteiramente toda a doutrina de Jesus. Esta palavra e este conceito, amor, são das coisas mais ricas que a humanidade tem e que, às vezes, deturpa. Deturpa de que modo? Por exemplo, pergunta-se a uma pessoa: você foi assistir aquele filme que eu te recomendei? E a pessoa diz: fui, amei. Esquisito amar filme, né? Eu acho absolutamente normal. A gente tem uma certa paixão pela arte mesmo, né? Mas paixão é uma coisa, amor é outra. Amor é diferente. Então, pergunta-se qualquer coisa que você comeu tal pudim que eu recomendei e tal, amei. Então é uma certa deturpação, porque a palavra amor é imensamente mais significativa e mais rica do que essa brincadeira. É uma brincadeira de linguagem que se faz hoje em dia, né? Então, repito Lázaro dizendo: o amor resume inteiramente toda a doutrina de Jesus. Isso está no texto que eu disse, do capítulo 11 e número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele diz isso com toda segurança, ele diz isso, porque a vez que foi perguntada a Jesus: que devemos fazer, mestre, para herdar o reino dos céus? Ele disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como
a ti mesmo. Parece uma coisa fácil, e não é não. Jesus propõe uma tarefa muito grande para as nossas encarnações, né? Porque você olho para as minhas netinhas e eu fico babando, mas que lindinhas, meu Deus, e como eu amo essas criaturinhas. Mas Deus não é objeto de conhecimento. Eu fui mexer nos meus papéis e lá tinha um papel que me foi dado com a dedicatória do Leonardo Boff, mas não era texto dele. O texto era dividido entre um cacique Cherokee e um ateu indignado. Então, a primeira parte do cacique Cherokee, ele diz assim: oh, meu Deus, eu não posso ver você? Eu queria tanto cumprimentá-lo, eu queria tanto estar ao seu lado. Eu tenho absoluta certeza da tua existência, meu Deus. Mas às noites, às vezes, eu experimento e cumprimento você, mas você não me responde. Exatamente dizia Santo Agostinho, Deus não é objeto de conhecimento. Na verdade, se com a nossa inteligência limitada, com os canais limitados da nossa inteligência, nós conseguíssemos saber tudo a respeito de Deus, gostaríamos de ser deuses também. Então, Deus é a tradução do primeiro versículo do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então, no século 19 séculos depois, o filósofo Pascal, embora tenha vivido só 39 anos, ele marcou o mundo. Ele disse, meu Deus, quando eu li este versículo, não é, que diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, né, das nossas esperanças, aí foi que eu entendi que fé é apostar uma existência inteira num Deus que nós só vamos conhecer depois de muita evolução, através de muitas encarnações e através de muitos sofrimentos e alegrias. De sorte que ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é tão extraordinário que recebeu o título de Lei Áurea, a Lei Áurea de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu dizia que não é coisa fácil, porque às vezes é muito mais fácil amar um netinho ou uma netinha, uma coisinha linda como essa aqui, que está no quadradinho de Tiago, Sérgio e Si. Esse menininho ou menininha. É muito mais fácil a gente sentir o que acha que é amor por uma grande e sincera amizade. É uma modalidade humana de amor. Mas o que Jesus está dizendo é que amor, na sua plenitude, é aquilo que os gregos diziam que era o amor. Um sentimento absoluto e insuperável dentro de cada pessoa. Pois bem, para Jesus, a palavra amor era de uma força e de uma importância que nós nem chegamos a imaginar. Porque o próprio Lázaro diz, para Jesus, a palavra amor, quando ele a pronunciou com a sua possibilidade, com a sua extrema santidade, com a sua propriedade, ele fez tremer o mundo, pronunciando a palavra amor e discorrendo sobre ela. Né? Os mártires
que depois de Jesus, os mártires, quando ouviram ou souberam nas catacumbas como é que Jesus pronunciava esta palavra, quase com lágrima, e os mártires desceram ao circo para serem sacrificados, desceram cantando de esperança. Cantando de esperança. E é uma coisa importante que é dita que é estabelecida por Lázaro nesse texto, a lei de amor. Ele diz assim: olha, naturalmente nós começamos lá junto com os animais, antes de acontecer o momento da antropogênese, né? Era ainda a zoogênese e tal. Então, nós começamos junto com os animais, mas chegou um momento em que nós saímos dos limites estabelecidos pelos instintos para uma coisa mais rica do que instinto, que é sensação. Sensação. Mas, diz Lázaro, ainda não era grande coisa. Grande coisa foi quando nós, humanos, chegamos aos sentimentos. Aos sentimentos. E ele próprio, Lázaro, no seu texto, diz: quem duvidará que o amor verdadeiro seja o mais elevado e belo sentimento que haja sobre a face da terra e noutros espaços habitados, né? Então, caminhamos de instintos, são coisas ainda bem animais, nós caminhamos para sensações que estão no meio do caminho, até que chegamos a sentimentos. E repito, diz Lázaro, o mais elevado de todos os sentimentos necessariamente é o amor. E ele diz interessantemente o seguinte, que o amor deve ser pensado no sentido grego, da língua grega, que a língua grega ela fala de amor do bebê pela mãe, o amor da criança pelos pais, depois Eros era uma divindade grega dotada de asas. Então ela pega a criança nascida, o espírito dela, né? Pega o espírito da criança nascida e leva para voos, e aí ela descobre que tem coisas maravilhosas que são eróticas, e não precisa ser coisa de sexualidade necessariamente. Pode ser, mas se a sexualidade é feliz e levada muito a sério, pode ser. Mas então, para os gregos, tem o amor do bebê, o amor erótico, tem um terceiro nível do amor, que é o amor filia, que é a amizade verdadeira, pura. Filia. Agora, dizem os gregos, ágape, é uma amizade absolutamente total e jamais abalada. E, na realidade, diziam os gregos, por enquanto, Deus é capaz de nos amar assim, de maneira absoluta, de maneira total. Na verdade, eu queria que o Tony vigiasse meu tempo, viu, Tony? Por favor. Há um filósofo francês hoje, ele não é idoso, não. Eu estou dizendo assim para me livrar, né? Porque ele tem 60 anos. O paizinho aqui, o vozinho aqui já tem 81. Então, esse filósofo, André Comte-Sponville, ele diz que ele escreve num texto maravilhoso sobre o amor, que tem um livro sobre Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, é o título do livro, de André Comte-Sponville, aqui publicado no Brasil, traduzido e publicado pela
pela Martins Fontes. E ele diz assim: minha esposa é pintora de quadros. E eu vivia preocupado, mas como é que é essa coisa de amar de forma absoluta, de forma indiscutível e tal? Porque a gente sempre tem um momento em que não se entende bem, não sei o que e tal, e às vezes diz até o que não deve, um para o outro e tal. E ele foi disse, tudo isso se resolveu um dia que estava fazendo calor, o que é raro na França, mas estava fazendo calor. Eu não tinha ocupação, fui ficar com a minha esposa lá no ateliê. Ela estava pintando um belo quadro. Eu fiquei perto da janela aberta, em razão do calor, e de repente eu me emocionei às lágrimas, ele diz no texto, me emocionei às lágrimas porque eu pensei, Deus me permitiu viver a minha vida ao lado dessa criatura. Aí ele falou, descobri o que era o amor humano. Porque o amor divino é muito mais do que isso. Agora imaginem os amigos e irmãos. O amor divino é muito mais do que isso. Mas, no entanto, é de uma grandiosidade, né? A pessoa... Pois eu tive 53 anos de casado. Minha esposa faleceu em 2016. Mas, assim, eu sempre, nas minhas preces, dizia, meu Deus, obrigado por este presente que você me deu quando eu tinha 23 anos. Porque nós, entre namoro, noivado e casamento, nós convivemos 55 anos. Mas 55 anos em que a presença de um era uma iluminação para o outro. E não era, eu pensava que ela era isso para mim. Mas um dia ela me disse, falou assim, olha, às vezes você está na universidade, a hora que você chega e abre a porta, se ilumina a casa. Eu falei, meu Deus, que presente maravilhoso. Eu nem sei se mereço, mas tive esse presente. Então, e é o amor humano. Ainda não é a grandiosidade do amor divino por todos nós e pela nossa criação. Mas Lázaro anda um pouco para diante no texto, natural, e ele diz assim, o Espiritismo, no século XIX, não é bem, as palavras são minhas, o pensamento é dele. O Espiritismo, no século XIX, nos fez pensar com grande seriedade uma segunda palavra, uma palavra que deixou o mundo absolutamente encantado, porque erguia as pedras dos túmulos vazios. Vazios, porque ninguém fica lá. Então, é interessante nós pensarmos que 4.800 anos antes de Jesus, Krishna, na Índia, de Zeus Krishna, que era um sábio espiritualista, assim, uma maravilha. Por exemplo, o livro dele, nós temos com a belíssima tradução do Lawrence, eu esqueci o nome do grande tradutor e escritor que nós tivemos. Tem uma editora que se chama Editora Lawrence, por causa dele, né? Vladimir Lawrence. Ele tem uma passagem muito importante em que ele diz assim, Melanchthon, Philippe Melanchthon, que viveu no século XVI da nossa era, quando a senhora Madame Creel, a mesma que psicografou a Prece de Caritas, a mesma que psicografou um lindíssimo livro de vários autores do mundo espiritual, intitulado Reflexos da Espiritualidade. Belíssimo livro. Ela
Então ali a gente, o meu queridinho aqui, estou com um gatinho aqui junto comigo. E, então meu Deus, o Lázaro, eu estou falando agora do livro lá traduzido por Lawrence. Vocês estão dá para me ver ainda? E dá para me ouvir? Ô, Flávio? Olha aqui, filho. Perfeitamente, professor. Dá para ouvir o senhor e estamos vendo o senhor também. Ah, ótimo. Muito obrigado. Então, quando o Philippe Melanchthon disse que Jesus veio como o Messias, do modo como nós conhecemos nos textos evangélicos, mas que ele tinha vindo muitas outras vezes ao nosso mundo. Ele tinha vindo muitas outras vezes ao nosso mundo. Philippe Melanchthon, que viveu no século XVI, quando Madame Creel ia publicar, a pedido dos amigos e companheiros espíritas, ela ia publicar todas esses textos psicografados, poemas e textos em prosa e tal, e é um magnífico livro mesmo, né? Philippe Melanchthon apareceu para ela, a entidade, e disse: olha, me deram uma opinião, me deram um palpite, e eu fiquei tão encantado com o palpite que eu vim perguntar para a senhora se a senhora aceitaria de eu fazer, eu dito para a senhora a introdução do seu livro. E a senhora pode colocar Philippe Melanchthon, século XVI. Ela ficou encantadíssima, porque Melanchthon foi o grande amigo de Lutero, foi uma pessoa que marcou tanto a história quanto Lutero, quanto Calvino e outros da Reforma, né? Então, nesta fala de Melanchthon com Madame Creel, ele disse: na verdade, a reencarnação sabe-se dela desde o seguinte livro escrito na Índia, 4.800 anos antes de Jesus. O livro se chama, na língua indígena, Bhagavad Gita. Gita significa canto e Bhagavad, sublime. Sublime Canto é o título do livro. Entre nós foi traduzido do sânscrito para o português por esse homem que falava 101 idiomas, que era Francisco Valdomiro Lawrence, né? Uma tradução maravilhosa. E lá ele tem 2 capítulos lindíssimos em que Krishna, conversando com o seu aluno, que era um príncipe chamado Arjuna, ele vai falando sobre vir para o mundo, ir do mundo e continuar vivendo, sempre continuar vivendo. Ali são 2 capítulos sobre reencarnação escritos há 4.800 anos antes de Jesus. Antes de Jesus, veja quanto tempo, né? Então, tem dois capítulos maravilhosos, dos mais bonitos que eu já li sobre reencarnação, estão nesse livro, Bhagavad Gita. Ele foi editado aqui no Brasil, com essa tradução do Francisco Valdomiro Lawrence, pela editora Pensamento. Então, Lázaro diz no seu texto: o Espiritismo, no século XIX, retoma e relembra a importância do conceito de reencarnação. E aí me fez lembrar Victor Hugo,
o grande espírito que foi, né, Victor Hugo, ele tem um texto que ele escreve sobre reencarnação. E o grande escritor francês, Victor Hugo, ele diz assim: se nós nascêssemos para morrer, ponto, Deus seria a maior decepção do mundo inteiro. Na realidade, quando a criança, quando o bebê chega, ele está vindo de outra vida, e quando se diz faleceu, fomos para continuar nosso aperfeiçoamento em outra ou outras vidas, né? Então, a história da palavra, do conceito de reencarnação é antiquíssimo. E a importância de se admitir que nós estamos aqui, mas não estamos a passeio, nós estamos aqui para conviver e buscar aperfeiçoamento. Neste mundo nós estamos para conviver e buscar aperfeiçoamento. E conviver, dizia Cícero na Roma Antiga, Cícero dizia assim, na língua latina, vejam vocês, isso antes de Cristo também, Cícero dizia assim, na língua latina há duas palavras, uma não vale nada, não serve para nada, a outra redime tudo que tem de importante na vida. A palavra que não vale nada é coexistere, coexistir. Lotava-se o circo para ver matar gente, para ver um monte de bobagem lá no circo, e ninguém estava interessado em absolutamente ninguém ali dentro do circo. Isso é que é coexistir. Lota-se no dia de hoje, nos dias de hoje, a filha me chamou a atenção aqui, que eu já estou indo muito longe na minha fala. Sim, então eu vou rapidamente dizer assim, apenas terminar isso que eu estava dizendo, né? Cícero disse, a palavra que redime tudo, que salva tudo, é conviver. Uma é coexistir. Ele falou, existe, a gente usa, mas não tem grande valor. Conviver, isso sim. Viver com, estar ao lado de, ter sentimento, ter amorosidade, ter amizade mesmo pelas pessoas, né? Então, a palavra amor, eu vou só acrescentar uma coisinha, se me permitem, um minutinho. A palavra amor, hoje, ela está um pouco, como eu disse lá no início, ela está um pouco deturpada, porque eu fui a tal lugar e amei aquele lugar. Não, era um pouco... Gostou muito do lugar, eu gostei muito de ter estado naquele lugar, mas amar é outra coisa, né? Como eu disse no início desse breve comentário. Mas agradeço demais o convite que Tony me fez e deixo a todos vocês o meu mais pleno desejo de que a vida seja para vocês, em algum momento ou sempre, uma experiência de amor. Que fiquem com Deus.